Pais amados, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado, eu sou missionário do Paraguai, fazemos missões aqui, viemos para cá em 95. Daqui eu fui para a Bolívia, estive por 15 anos na Bolívia, retornei, estamos novamente estamos com 2 anos aqui no Paraguai e estamos fazendo missões. Também estamos à frente do projeto que se chama Programa de Apoio Evangelístico, que é um trabalho interdenominacional voltado a apoiar os evangelistas com a literatura. Amém? Então, aí um pouco da nossa apresentação. E hoje eu quero responder uma pergunta. Nós estamos aqui com o alvo de colocar no nosso canal cada dia pela manhã. Eu vou estar fazendo até as minhas gravações pela manhã, fica mais fácil para mim, né? Menos ruído, gosto de levantar cedo. Responder a pergunta da irmã Renilza Santos. Ela mandou essa pergunta pelo nosso YouTube, tá? E ela diz assim, ó: quando no seu coração arde o desejo pela palavra do Senhor e o amor em transmitir a sua palavra para alcançar as almas, pode ser o chamado ao evangelismo ou à missão? Então vamos lá, irmão, vamos com passo a passo aqui. Todo cristão é chamado ao evangelismo. Você tem que evangelizar. Todo cristão tem que evangelizar. Isso não quer dizer que você vai fazer o trabalho evangelístico igual outras pessoas, tá? Você encontra uma irmã ali, um irmão evangelizando com a caixa de som, com megafone, o trabalho igual o nosso com a literatura, toneladas de literatura. Tenho que fazer igual o Peniel. Não. Ou eu tenho que fazer igual o irmão tal, o irmão A, o irmão B. Não, você não precisa, tá? Mas realizar o evangelismo, todo cristão, existe sobre nós essa carga de evangelizar. E também a irmã citou aqui a palavra missões, e eu vou fazer uma diferenciação entre missões e o trabalho evangelístico aqui. Todo cristão tem sobre si a responsabilidade de desenvolver o trabalho de missões, tá? Agora, vamos lá. O chamado específico a um trabalho específico no evangelismo, isso aqui já é outra situação. Se Deus está te levantando para você fazer um trabalho num hospital, montar um grupo e realizar o trabalho no hospital, aí eu não sei. Se Deus está te chamando a montar um grupo de pessoas para poder ir para o presídio, não sei. Ou a fazer um culto numa praça, ou um trabalho específico. Então, assim, a chamada, ela vai depender da tua comunicação com Deus e daquilo que o Espírito Santo vai falar diretamente com a irmã. Para isso, agora, tudo parte realmente desse desejo de fazer o trabalho evangelístico, tá? Vai partir daí, esse é o primeiro passo. Agora, deu para entender que todo mundo tem que evangelizar. Deu para entender que um trabalho específico vai ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, o trabalho de missões, amado, eu sei que em muitos lugares do Brasil, eu não sei de que região é a irmã, eu estava olhando aqui no Facebook, eu não sei no YouTube, né? Eu não sei que região é a irmã, mas dependendo da região do Brasil, o termo missões é muito conectado ao serviço de evangelismo. Quando fala assim, nós vamos fazer missões, quer dizer, nós vamos evangelizar. Mas, por outro lado, trazendo um pouco da história, né, e daquilo que a gente tem aprendido, esse termo foi um pouco modificado. Eu faço toda a explicação aqui, né? Com o tempo, houve uma modificação. Então, mas é importante a gente diferenciar o serviço evangelístico para o serviço missionário, de missões. O trabalho missionário, ele já é o serviço evangelístico transpondo uma barreira cultural. Então, assim, falando de uma forma mais tendo uma compreensão melhor da própria palavra em si. Quando a gente fala assim, ó, fulano missionário está fazendo trabalho missionário, ele está fazendo um trabalho missionário, é justamente o serviço evangelístico, pode ser o serviço pastoral também, né? Mas é sempre nesse aspecto, ele que pertence a uma cultura, a um ciclo cultural, ele transpõe aquela barreira cultural e ele vai alcançar aquelas outras pessoas. Seria o trabalho evangelístico, mas de certo modo em outro ambiente de cultura, tá? Então, nós temos, falando de missões, nós temos missões urbanas, nós temos missões nacionais, urbanas é dentro de uma cidade. Nós temos missões nacionais, que é dentro do país, né? Está dentro
dessa barreira de fronteira, né, que nós temos. E nós temos a missões que é chamado missões mundiais, que é quando você sai desse seu limite político, né, cultural, político, então você sai, isso é chamado de missões transculturais. Dentro do ambiente de evangelismo, nós temos diferenciação cultural, distanciamento cultural e temos níveis de evangelismo. Então nós temos o evangelismo nível 0, é quando você evangeliza uma outra pessoa sem ter barreira alguma de cultura. O exemplo disso aqui é você conhece alguém dentro da sua igreja evangélica, mas que essa pessoa não conhece Jesus. Então ela tem uma cultura evangélica, ela tem uma família evangélica, ela vai para a igreja evangélica, mas ela não é crente. Ela não é crente, tá? Então o que acontece? Você vai aproximar e vai apresentar Cristo Jesus para aquela pessoa. Isso é o que a gente chama de evangelismo nível 0. O nível 1 é você ir na sua cidade, para as outras pessoas aí da sua cidade que são católicos, né? São pessoas assim que você não tem tanta barreira de cultura. Você é evangélico, eles são católicos, mas são a sua cidade aí, come a mesma comida, fala a mesma roupa, fala a língua, usa a mesma vestimenta, então você não tem barreira nenhuma e você vai falar de Jesus. Já o nível 2, você já tem do evangelismo, aí já entra o que a gente chama de serviço de missões. É quando você transpõe uma barreira de cultura. Então você vai para uma região onde as pessoas estão falando uma outra língua. Isso acontece até dentro da própria cidade, tá? Que é a chamada missões urbanas. Vou dar um exemplo. Se você está em São Paulo, você vai trabalhar com os haitianos. Se você tem um chamado para trabalhar com os venezuelanos aí da sua cidade, tá? Você tem que transpor uma barreira para gerar conexão com essas pessoas. Então isso é chamado nível 2, né? E tem o nível 3, é onde as pessoas têm um distanciamento cultural muito grande, tem que ter um esforço muito maior, isso em termos de língua, de cultura, e aí entra uma série de fatores que o missionário ele vai ter que transpor essa barreira para poder alcançar essas pessoas, tá bom? Então, amados, esse é um conceito de missões, que quando a gente fala de missões, né? Esse é o conceito de missões, mas tudo começa, irmã, tudo começa realmente nesse desejo, né, de aprender mais da palavra e comunicar o evangelho às pessoas, tá bom? Gente, o vídeo era para ser 4 minutos, já vai para quase 8, dobrei aí, mas trazendo a resposta aqui para a irmã. E se você tem uma pergunta, coloca aqui nos comentários. Se você tem uma pergunta, pode nos escrever no Instagram, sei lá por onde. Se você quiser também acompanhar nosso trabalho pelo informativo, primeiro link aqui na descrição, receba nossos informativos sobre missões, tá? Você vai clicar, abre uma janela, aí vai pedir teu nome, teu e-mail, coloca teu nome, coloca teu e-mail, faz o cadastro, e aí a gente vai estar mandando nossos informativos também. E boa parte das perguntas que eu estou tirando é justamente do pessoal que está cadastrado, né? E a gente faz essas perguntas, o pessoal responde e a gente está trazendo aqui na rua, bem agitado. Um abraço, que Deus abençoe, até mais.